Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para o seu crescimento espiritual. Hoje trataremos acerca do capítulo 22 do Evangelho de Mateus, que vamos aqui aprender algumas coisas dentro desse capítulo, porém talvez não dê para ser falado o capítulo inteiro. Nós veremos aqui no decorrer desse vídeo se vai dar ou não, pois temos assim muitos textos bíblicos para apresentar no decorrer desse capítulo. Então, antes de darmos início, peço a você que deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal, comente aí o assunto que você gostaria de trazer para aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas. Nos ajude. A sua colaboração é de extrema importância para nós. Nós precisamos que você colabore conosco para que o Evangelho possa ser pregado a todas as nações, para que venha o fim. Ok? Desde já, sem mais demoras, vamos aqui para o capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Versículo 1 diz assim: Então Yeshua, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Preste bastante atenção nessa parábola que irei explicar aqui parte por parte, para que você possa entender melhor o que é que o Senhor Yeshua está falando. Vamos lá. Versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, se encolerizou, ou seja, se enfureceu, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele perdeu a voz. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, meus queridos, vamos aqui explicar a parábola parte por parte, e vamos hoje entender um pouquinho sobre a parábola das bodas, ok? Então, em primeiro lugar, veja a descrição que o Senhor Yeshua faz. No versículo 3, ele começa falando: E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Em primeiro lugar, quando foi que isso aqui aconteceu? Isso é uma parábola. Porém, o Senhor Yeshua está pegando essa parábola para relatar algo do passado. E o que era que ele estava relatando? A rebeldia de Israel. E o interessante
é que aqui ele estava falando exatamente dos servos que foram enviados para chamar os convidados. Se você for parar para ver, quem eram esses convidados no Antigo Testamento? Israel. De acordo com Êxodo, capítulo 19, versículos 4 ao 6. Vamos ler aqui. Livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 4 ao 6, diz assim, ó. Versículos 5 e 6, né? Vamos lá. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então perceba que Israel foi escolhido desde esse princípio aqui. Israel foi escolhido de acordo com os ensinos apostólicos, inclusive em Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo ele vai perguntar: qual é, pois, a vantagem do judeu ou da circuncisão? Ele vai responder: muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Ele deixa claro que os judeus são os detentores da verdade de Deus. Isto é o apóstolo Paulo quem fala. Aí já em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo ele vai falar algo bem interessante aqui, ó, colocando Israel bem acima das outras nações. Olha o que ele vai dizer: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, ou seja, Israel é o legítimo filho adotivo do Criador. Israel, eu e você somos enxertados em Israel através da fé no Messias. Vamos lá. Dos quais é a adoção de filhos e a glória. Então, o apóstolo Paulo diz que a glória pertence a Israel. A glória de Deus foi entregue a Israel. Aí entra uma questão aqui de que o Senhor Yeshua, ele nasceu com o intuito de quê? Com o único intuito de fazer com que Israel fosse exaltada sobre todas as outras nações. Esse foi o objetivo do nascimento de Yeshua. Vamos ver aqui onde é que isso está escrito. Lucas, capítulo 2, versículo 25 até o 32. Vamos lá. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Yeshua para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel.
Então o nascimento de Yeshua foi para que Israel pudesse ser glorificado. É o que Lucas está deixando claro aqui. Então, infelizmente, isso muita gente não aceita, né? O que é que Paulo ainda vai dizer também aqui, ó? Ainda no versículo 4. Porque dele, os quais é a adoção de filhos, a glória e as alianças. Veja que está no plural. As alianças. As alianças, pastor, sim. Inclusive a nova aliança pertence a Israel. Não a mim e a você. Nós somos enxertados em Israel. Nós temos ligação com Israel através da fé no Mashiach. Vamos ver onde é que isso está? Que essa aliança pertence a Israel e não a nós? A Israel e a Judá. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 em diante. Diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Perceba que a nova aliança, no versículo 31 até o 33, onde nós lemos, o Senhor mesmo, ele diz que eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vamos lá. Então essa nova aliança, Paulo está deixando claro que essa mesma aliança, ela é por direito legal, por direito divino de Israel e não meu e seu. Vamos lá. Dos quais é a adoção de filhos, a glória e as alianças e a lei. A lei santa, justa e boa, a qual o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 12, pertence a Israel. Se você não anda pelas leis santas, justas e boas, então é impossível você ser justo, santo e bom. Para ser santo, justo e bom, é necessário obedecer a essas leis. Vamos continuar aqui. Aí ele fala das leis. O culto, o estilo de culto, também é deles. A liturgia que nós temos hoje vem tudo de Israel. Vamos lá. E as promessas, todas as promessas no Antigo Testamento, pelo menos mais de 90% delas, aproximadamente, é para Israel. Promessas de proteção, promessas de restauração, promessas de avivamento, promessas de ressurreição. Essas promessas são para Israel. Promessas de união com os não-judeus. Mas vamos lá aqui. Versículo 5 de Romanos 9. Dos quais são os pais, Abraão, Isaque e Jacó. E dos quais é Cristo segundo a carne, a qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Perceba que ele deixa claro que Cristo veio de Israel. Deus colocou Cristo acima de todos, e se Cristo veio de Israel, então como Cristo foi posto acima de todos, consequentemente Israel também foi posta por Deus acima de todas as nações, pois Cristo representa a nação de Israel. Uma vez que Cristo foi posto
sobre todos, por ele representar a nação de Israel, é que Israel foi posta sobre todas as nações. Vamos dar continuidade aqui nas bodas. Então nós vemos aqui que esses convidados, eles foram chamar. Aqueles que foram, os servos, né? Foram chamar os convidados. Quem eram os convidados aqui? Israel. Israel era esse convidado aqui da parábola das bodas. Contudo, não quiseram aceitar. Vamos para o versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Ou seja, ele convidou uma vez, convidou duas. Na primeira, recusaram. Convidou de novo a segunda. Também recusaram. Não fizeram o mínimo caso do que aquele homem tinha feito, enviando seus servos para chamá-lo para as bodas, para a festa. Agora, o interessante é que o Criador, boda, meus irmãos, as bodas nada mais são do que uma festa de casamento. Essa festa de casamento, ela seria realizada com a noiva. Isso daí nós vamos falar um pouco mais à frente, né? E biblicamente falando, quem que é a noiva de Deus? É a igreja? Não. Vamos ver o que é que ensina as escrituras aqui. A igreja não é a noiva de Cristo. Vamos entender um pouquinho aqui o que é que as escrituras ensinam. Jeremias, capítulo 31, no versículo 32 de Jeremias 31, diz assim: não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Logo, biblicamente falando, quem é a noiva do Senhor? O que é desposar? Desposar é literalmente casar. Então, no versículo 32 de Jeremias 31, o Senhor Yeshua, ele deixa bem claro aqui através do profeta Irmeiahu, o profeta Jeremias, que ele foi desposado com Israel. Mas vamos continuar aqui. Ou seja, Deus, ele está casado com a nação de Israel. E um casamento não se acaba. Casamento é para a vida toda. Como Deus é eterno, Israel sempre será o povo eleito do Criador. Então, vamos dar continuidade aqui. Versículo 5 de Mateus 22. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Certo dia, o Senhor Yeshua faz uma pergunta aos fariseus: qual dos profetas vossos pais não mataram? Esses servos aqui que está sendo falado na parábola das bodas são justamente os profetas bíblicos, que falavam a verdade, e por falarem a verdade, eles eram perseguidos e mortos, porque o povo não queria saber de ouvir a verdade. Hoje não está muito diferente. Mas vamos lá. E o rei, tendo notícia disto, se irou, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Ou seja, depois de toda a perseguição que houve contra os profetas, essas pessoas que mataram os profetas receberam o seu castigo. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos.
E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Perceba que essa terceira saída dos servos já foi o quê? Foi unir pessoas que não tinham parte com Israel, chamando-os para essa festa. Foi eles se chegar a nós para nos dar a oportunidade de alcançarmos assim a nossa salvação. Então, meus queridos, essa terceira chamada já não tem mais a ver com Israel, mas unicamente conosco. Vamos lá. No versículo 11, diz assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu, perdeu a voz, não soube responder. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem é que são esses escolhidos? Mais uma vez, pela segunda vez que o Senhor Yeshua cita aqui. A primeira foi Mateus capítulo 20, versículo 16, em que ele usa essa mesma frase. Mateus 20, 16, ele diz assim, ó: Assim os derradeiros serão primeiros, os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele fala dos chamados. Quem são os chamados? Os chamados somos nós. Os escolhidos são Israel. Nós somos os chamados por Deus. Nós não somos escolhidos por Ele. Nós precisamos nos fazer escolhidos por Ele. Como? A resposta é simples: obedecendo a lei santa, justa e boa que Deus entregou a Israel. Se você não obedece a essas leis, então você não está se fazendo um escolhido. Vamos lá. Meus queridos, ficamos até aqui, apenas na parábola das bodas, ok? Mas no próximo vídeo, continuaremos aqui, a partir do versículo 15, sobre Mateus 22, ok? Então, nos ajude. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva, viu? Comente aí embaixo para que nós possamos trazer aqui o assunto a qual você tem dúvidas e você irá aprender as Escrituras Sagradas em seu contexto original, sem influência de religião nenhuma. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.